Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta sexta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Louvamos a Deus por estar finalizando mais uma semana, compartilhando essa palavra, trazendo uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, ou você que é assíduo aqui no nosso programa. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família. Quero aproveitar e pedir para que você que ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Se inscreva e ative o sininho das notificações para que todas as vezes que tiver um conteúdo novo aqui no nosso canal, você possa ser notificado em primeira mão. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, clica também aí no gostei para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e possa torná-lo visível a mais pessoas. E compartilhe esse link com o maior número de pessoas que você puder. Sabe, uma estratégia muito interessante é você compartilhar aí no status do seu WhatsApp, enviar nos grupos que você participa e enviar pelo menos para uns 5 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor. Eu creio que Deus tem algo a falar ao seu coração nessa manhã e ao coração de muitas outras pessoas. Então, seja o mensageiro de boas notícias, compartilhando esse link aí nas suas redes sociais com o maior número de pessoas, tá bom? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje eu quero compartilhar com você o texto da Palavra de Deus que está em Marcos, capítulo de número 9. Nós vamos ler do versículo 30 até o versículo 50. Marcos, capítulo de número 9, versículos de número 30 a 50. E a palavra do Senhor nos diz assim: Eles partiram dali pela Galileia, mas Jesus não queria que ninguém soubesse disso, pois ensinava a seus discípulos dizendo-lhes: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens que o matarão, e depois de 3 dias ressuscitará. Mas eles não entenderam essa palavra e temiam interrogá-lo. E chegaram a Cafarnaum. Em casa, perguntou-lhes: O que discutis no caminho? Mas eles se calaram, pois haviam discutido pelo caminho qual deles era o maior. Então, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Então Jesus tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer pessoa que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe, e quem me recebe não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome e nós o proibimos, pois ele não nos seguia. Jesus, porém, respondeu: Não o proibais. Ninguém há que realize um milagre em meu nome e possa logo depois falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Assim, qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Quem, porém, fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria pendurar no pescoço uma pedra de moinho e ser jogado no mar. E se a tua mão te fizer tropeçar, corte-a, pois é melhor entrares na vida defeituoso do que, tendo 2 mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares na vida aleijado do que, tendo 2 pés, ser jogado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olho te fizer tropeçar, joga-o fora, pois é melhor entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo 2 olhos, ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga, porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, como recuperar-lhe o sabor? Tende sal em vós mesmos
e perseverai e preservai a paz uns com os outros. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, nós podemos tirar muitas lições para a nossa vida. E eu quero começar falando dos versículos 30 a 37, quando Jesus fala sobre o maior no reino dos céus. Veja que no versículo de número 31, o texto nos diz que Jesus ensinava aos discípulos que ele haveria de ser entregue nas mãos dos homens que o matariam e depois de 3 dias ele ressuscitaria. Veja, Jesus está falando da sua morte iminente, Jesus está falando do sofrimento pelo qual ele passaria, mas os discípulos não entenderam essa palavra e tiveram medo de interrogá-lo. E em vez de interrogá-lo, em vez de esclarecer o que Jesus havia dito, eles começaram a discutir entre si qual deles era o maior. Veja, enquanto Jesus abre o coração para eles e fala do seu sofrimento, fala da sua morte iminente, enquanto Jesus fala daquilo que ele haveria de experimentar, os discípulos estavam preocupados em saber qual deles era o maior. E Jesus então diz o seguinte: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, a compreensão é totalmente diferente da compreensão do mundo. No mundo, o maior é aquele que tem mais, é aquele que faz mais, é aquele que pode mais. No reino de Deus, maior é aquele que serve mais. Maior é aquele que se dispõe mais. Maior é aquele que se coloca mais à disposição de Jesus. Maior é aquele que reconhece Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Então, a lógica do reino de Deus é diferente da lógica humana. Há pessoas que não conseguem compreender porque determinadas pessoas que têm uma certa posição, às vezes até uma certa condição socioeconômica, estar numa igreja, numa comunidade de fé, às vezes em funções que talvez outras pessoas não queriam estar. E essas pessoas, na verdade, que estão ali, estão com seu coração contrito, com seu coração quebrantado, com seu coração disposto a servir a Jesus. E quem tem o coração realmente transformado por Jesus se coloca à disposição para servi-lo, independente do lugar, independente da situação, independente da função, independente do que esteja fazendo. A gente percebe o nível de quebrantamento, o nível de contrição e o nível de comprometimento com Cristo se a pessoa tem disposição para servir ou não. A pessoa que coloca dificuldade para servir, a pessoa que coloca dificuldade para fazer determinadas coisas, ela mostra que o seu coração ainda está soberbo. Essa pessoa mostra que o seu coração ainda não foi completamente transformado por Cristo. Ainda está dominado pela lógica humana, em que o maior é aquele que é servido. Mas no reino de Deus, o maior é aquele que serve. O maior é aquele que se coloca à disposição para servir. Interessante que o próprio Jesus, ele nos deu exemplo. Em determinado momento, ele pega uma bacia com água, ele pega uma toalha e vai lavar os pés sujos dos discípulos. Mas esse não é apenas o único exemplo de Jesus como servo. Quando ele deixa a sua glória e vem a esse mundo para ir à cruz, ele está assumindo a sua condição de servo. E veja, se o próprio Jesus ele nos ensina a ser servo, se o próprio Jesus agiu como servo, como é que nós vamos querer ser senhores? Se o próprio Jesus serviu, se o próprio Jesus entregou literalmente a sua vida para que nós tivéssemos vida, quem somos nós para querer ser servidos? Então nós temos que aprender com Jesus a ter um coração humilde, um coração contrito, um coração quebrantado, um coração disposto a servir. Outra coisa que a gente aprende nesse texto está nos versículos 36 e 37, quando Jesus diz assim, quando Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e pega pelos braços, coloca nos seus braços e diz o seguinte: qualquer pessoa que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe, e quem me recebe não recebe a mim, mas aquele que me enviou. O que Jesus nos ensina nesse texto, dentre outras coisas, é que aquele que recebe alguém que é importante para ele, está recebendo o próprio Cristo. Sabe, queridos, tem pessoas que fazem acepção.
Acepção de pessoas. Não, se for para servir fulano, eu estou disposto. Se for para ir com fulano, eu vou. E tem pessoas que muitas vezes desmerecem uma criança, um idoso, uma pessoa mais simples, uma pessoa que não tem algumas possibilidades ou facilidades. Nós precisamos aprender com Jesus a acolher as pessoas, a acolher um novo convertido, a acolher uma criança, um idoso, um portador de necessidade especial. Nós precisamos aprender a acolher, amar, cuidar das pessoas. Era isso que Jesus fazia. Jesus olhava para cada ser humano de forma única. Jesus olhava para cada ser humano e percebia as suas necessidades. Jesus se importava e se importa com cada indivíduo, com cada pessoa na sua individualidade, com as suas peculiaridades. Jesus se importa com cada um de nós. E nós precisamos aprender com Jesus a também nos importarmos com as pessoas. Os versículos 38 a 41 nos mostram que nós não devemos nos considerar donos da verdade. Nós não devemos nos considerar melhor que os outros. Veja, o texto diz que João, ele vira para Jesus e diz o seguinte: olha, Senhor, nós vimos um homem expulsando um demônio e nós simplesmente proibimos, porque ele não é um dos nossos, ele não está conosco, ele não faz parte do nosso grupo. E Jesus diz o seguinte: olha, não faça isso não. Não impeça, porque aquele que não é contra nós é por nós. Não é pelo fato de não fazer parte do nosso grupo que não esteja a serviço de Deus e do reino de Deus. Então nós precisamos aprender a respeitar uns aos outros, a respeitar cada ser humano na sua individualidade, na sua maneira de servir, na sua maneira de cultuar, na sua maneira de buscar a Deus. Aí tem gente que acha, não, a minha forma de buscar a Deus é a única que é correta. E essa pessoa muitas vezes é tomada de um sentimento de soberba, de achar que somente a sua maneira de buscar a Deus é a correta. E essa pessoa, com essa atitude, já está mostrando que não está buscando a Deus corretamente. Porque aquele que busca a Deus de todo o coração, ele não vai impedir que outros também busquem a Deus, mesmo que de forma diferente. Outra coisa que nós aprendemos, então, a partir do versículo, aqui no versículo 41, é quando Jesus diz o seguinte: qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Quando nós abençoamos a vida de alguém, nós estamos alegrando o coração de Jesus. Quando nós servimos a alguém, nós estamos alegrando o coração de Jesus. Ele diz o seguinte: olha, se alguém der um copo de água para vocês, por serem meu discípulo, estão fazendo a mim e não ficará sem recompensa. Portanto, aquele que abençoa é ainda mais abençoado. Aquele que abençoa reflete a gratidão por já ser abençoado. Aquele que abençoa continua sendo abençoado, porque a bênção transborda. Quanto mais nós abençoamos, mais a bênção transborda em nós e através de nós. E por fim, a partir do versículo 42 até o versículo 50, Jesus fala da necessidade de vivermos em santidade, de sermos íntegros e completamente comprometidos com a sua vontade. Olha, queridos, não dá para conciliar vida com Deus e vida de pecado. Não dá para dizer o seguinte: esse olho vai servir ao Senhor e esse não. Essa mão vai servir ao Senhor e essa não. Nós não temos como conciliar as duas coisas. Nós temos que decidir, ou servimos ou não servimos. Ou você serve ou você não serve a Deus. Eu sei que às vezes nós pecamos, mas o pecado ele não deve ser um hábito. O pecado não deve ser um estilo de vida. O pecado deve ser um acidente para nós. Deve ser algo acidental e não intencional. Para quem serve ao Senhor, o pecado não deve ser algo intencional, mas algo acidental. Então, se você tem vivido na prática do pecado, se você conscientemente tem pecado contra Deus, é hora de se arrepender, meu querido. É hora de tomar uma decisão de mudar de vida,
tomar uma postura diante de Deus, dizer não ao pecado, dizer não a esse estilo de vida, dizer não a essa prática que você sabe que desagrada ao Senhor. O Senhor está disposto a te perdoar. O Senhor está pronto para te reconciliar. Agora, você precisa ter a coragem de dizer não para o pecado. Você precisa ter a coragem de confessar diante de Deus. Você precisa ter a coragem de dizer: Senhor, me ajuda. Porque talvez você esteja até tentando vencer o pecado e não está conseguindo. E aí onde entra uma expressão do apóstolo Paulo muito interessante, que é quando nós estamos fracos, que então nos tornamos fortes. A ideia do apóstolo Paulo é que é justamente quando nós reconhecemos as nossas fraquezas e confessamos ao Senhor, que então nós somos fortalecidos pelo Senhor, porque nós confessamos o quanto nós dependemos dele. Você não vai vencer o pecado na força do seu braço. Você não vai vencer o pecado na força do argumento. Você vai vencer o pecado na força do Espírito Santo. Você vai vencer o pecado vivendo uma vida comprometida com a palavra de Deus. O salmista, ele diz assim: olha, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se você quer abandonar o pecado, se você quer mudar de vida, se você quer viver uma vida que agrada a Deus, então viva preenchido pela palavra de Deus. Preencha-se cada vez mais com a palavra de Deus, de forma que não haja espaço no seu coração para aquilo que não vem de Deus, para aquilo que não glorifica a Deus. Muitas vezes, o que está acontecendo é que o seu coração está desocupado, está aberto para receber qualquer coisa, qualquer tipo de informação, qualquer tipo de sedução. E aí o pecado vai te assediando e você vai se afastando do Senhor. É melhor se arrepender enquanto é tempo. É melhor se arrepender enquanto é tempo. Sabe por quê? Porque nós não sabemos quanto tempo ainda viveremos. Nós não sabemos quanto tempo ainda temos. Por isso é necessário se arrepender ainda hoje. Confessar ao Senhor ainda hoje. Clamar ao Senhor por ajuda ainda hoje. E o Senhor vai te ajudar sim. O Senhor vai te fortalecer sim. O Senhor vai andar contigo sim. E Ele vai te fazer vencedor. Você vai vencer esse pecado. O próprio Jesus, ele disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade, a verdadeira libertação, ela vem por meio de Jesus. Não é pelo esforço humano, não é por mérito humano, é pela ação de Jesus. Você precisa reconhecer o pecado, confessar diante de Deus e pedir a Jesus que te ajude. E Jesus vai te ajudar. Jesus vai te fortalecer. Jesus vai te capacitar para que você seja liberto de tudo aquilo que tem te aprisionado, de tudo aquilo que tem te afastado de Deus, de tudo aquilo que tem tirado a alegria do seu coração. Sabe por quê? Porque o pecado tira a alegria do coração. Embora naquele momento do pecado seja algo prazeroso, depois vem o sentimento de culpa. Depois vem o peso na consciência. E essas coisas tiram a alegria, roubam a alegria. Por isso que Davi, depois de ter pecado com Batseba, provocado a morte de Urias e ser confrontado pelo profeta Natã, ele diz o seguinte: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Ele não havia perdido a salvação. Ele havia perdido a alegria da salvação. Porque o pecado rouba a alegria. Enquanto você não confessa, enquanto você não se sente perdoado por Deus, o seu coração fica amargurado, triste, abatido, porque é justamente isso que o pecado faz. Então, se você ler depois, inclusive no Salmo 32, ele vai dizer o seguinte, que enquanto ele não confessou, até os ossos dele doíam. Portanto, é tempo de confessar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. Talvez você não esteja servindo ao Senhor como poderia servir, porque o pecado tem te afastado de Deus. E a minha pergunta para você nessa manhã: até quando? Até quando você vai viver nessa vida? Até quando você vai viver dessa forma? Até quando você vai permanecer longe de Deus? Deus não te quer longe dele. Deus quer que você viva em comunhão com Ele.
Deus quer que você desfrute da presença dele. Deus quer que você viva para o louvor da glória dele, que você o faça conhecido a muitas outras pessoas. Que Deus nos abençoe e que Deus te ajude, em nome de Jesus, a vencer o pecado e a ter um coração de servo, um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que ama a Deus e que ama as pessoas, um coração que busca a Deus, que serve a Deus e que fala de Deus para as pessoas. Que Deus nos abençoe. E hoje é sexta-feira, é dia de orarmos, é dia de buscar ao Senhor também em oração. Vamos falar com o Senhor? Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui finalizando mais uma semana onde pudemos compartilhar a Tua palavra e eu creio que alcançar muitos corações. Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, pelos Teus livramentos, pela Tua provisão, pelo Teu cuidado para conosco. Obrigado, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre a nossa família, sobre cada um dos nossos familiares. Muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, sobretudo, pelo privilégio que temos de conhecê-lo e servi-lo. Ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida que agrada ao Senhor, a vivermos em santidade, a vivermos uma vida íntegra, uma vida correta, uma vida que realmente exalte o nome do Senhor e faça o Senhor conhecido através das nossas ações. Liberta, Senhor, aqueles que estão aprisionados. Liberta, Senhor, aqueles que estão presos ao pecado, presos a hábitos que não agradam ao Senhor. E, ó Deus, retira também toda soberba, todo sentimento de altivez e coloca em cada coração o desejo sincero de servir ao Senhor, de amar ao Senhor e de fazer o Senhor conhecido. Dá-nos, ó Deus, um final de semana abençoado. Nos dirige, Senhor, em tudo que nós pretendemos fazer, que em todas as coisas o Teu nome seja glorificado. Nós oramos ao Senhor, no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e não deixe de ir à casa do Senhor nesse final de semana, buscar a Deus, estar servindo ao Senhor juntamente conosco. E se Deus nos permitir, segunda-feira, 6h30 da manhã, você tem um encontro marcado com Reflexão em Vida. Não esquece de compartilhar esse link com o maior número de pessoas que você puder, para que outras pessoas também sejam despertadas pela palavra de Deus. Deus abençoe, um forte abraço e até segunda-feira, se Deus quiser.